Pessoal, bom dia mais uma vez. Obrigado pela presença de vocês. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. A ideia é a gente falar um pouquinho desse implemento que a gente está fazendo, mas a gente quer associar o que a gente está fazendo com aquilo que vocês já fazem no dia a dia de vocês. Tá? Eu me chamo Flávio Oliveira. Tá? Eu queria falar um pouquinho sobre condução econômica. Eu vou dividir o meu tempo com o Henrique, que vai falar um pouquinho mais do sistema em si. Eu vou falar um pouquinho mais voltado mesmo para a nossa prática operacional, enquanto ele vai falar do sistema mesmo. E a ideia é a gente entender por que isso está acontecendo e tentar fazer o nosso melhor, buscar a máxima eficiência, a máxima performance do nosso trabalho, tá bom? Eu me chamo Flávio Oliveira, instrutor e consultor de trânsito e transporte atuando há 16 anos, formado em gestão comercial, gestão de trânsito, de transporte e realizando recentemente agora, cursando um MBA em gestão estratégica de frotas. Mas eu me identifico muito como motorista. Minha última assinatura da carteira de trabalho está lá como motorista. E como motorista eu fui promovido a motorista instrutor, depois como instrutor, mas isso são funções. Profissão mesmo é motorista. Tá? Trabalhei na Expresso Metropolitano, na antiga Axé Transportes, que depois virou Plataforma Transportes, Litoral Norte, e hoje me encontro na função de instrutor. Por isso que a minha ideia é falar como motorista com vocês, eu entendo o dia a dia do motorista, e por isso a gente conversa no mesmo nível. Tá? Pode ser que em algum momento eu fale de forma técnica, mas também eu vou tentar usar o nosso linguajar. Eu não vou ficar falando aqui reservatório pneumático do sistema. Eu vou falar balão de ar. Tá certo? Então essa é a nossa ideia. Sou diretor da Wisdom, Soluções para o Transporte, e da Professional Drive Course, que é uma plataforma de cursos profissionais. Hoje você pode fazer os cursos profissionalizantes de forma totalmente online. Transporte escolar, MOP, tá? Então, vocês que querem fazer online, que de repente não tem tempo para estar esperando formação de turma, vocês podem fazer de forma online através da nossa plataforma. Ok? Como a nossa ideia é falar sobre condução econômica, primeiro a gente precisa saber o que é condução econômica. Porque quando a gente entende o processo de condução econômica, a gente vai começar a entender o porquê dos sistemas de tecnologia que estão sendo embarcados atualmente. Porque todos eles estão inseridos nesse contexto. Condução econômica nada mais é de conduzir um veículo economicamente. Significa operar de forma correta, acionando os mecanismos de controle, como acelerador, freios, direção, câmbio, em perfeita sintonia com as situações que acontecem ao longo das viagens, tais como subidas, descidas, retas, curvas, e isso em conformidade com a legislação vigente e as condições de momento. Tem alguma coisa aqui que é novidade para vocês? Nada de novidade. Só que o conceito de condução econômica muitas vezes leva em consideração o contexto financeiro, pecuniário. E a prática da condução econômica ela vai um pouco além disso. Porque todo condutor econômico, fatalmente, ele vai ser um condutor muito mais seguro. Vai ser um condutor que consegue observar muito melhor as condições de trânsito. Vai ser um condutor, quando pratica a condução econômica, que consegue melhorar muito mais todo o seu contexto de roteiro e itinerário. Porque ele consegue observar não só a sua capacidade de operação veicular, mas também consegue observar todas as condições externas, subidas, descida, condição de carga, condição de tempo. E aí ele começa a adequar a sua operação à forma mais adequada de conduzir o veículo, para que ele seja, assim, muito mais seguro e também muito mais econômico. Não só economizando financeiro, pecuniário, mas economizando também o seu estado físico e mental. No final das contas, todo motorista que pratica a condução econômica, ele preserva a sua saúde física e mental. Ele consegue chegar no final de um dia muito mais descansado ou muito menos cansado. Ele consegue chegar no final do dia muito menos estressado. Isso porque a gente já está tratando de um ambiente que naturalmente é estressante, chamado trânsito.
e que a gente precisa ter meios de conviver com esse ambiente, porque ele não vai mudar. Esse ambiente só tende a piorar, principalmente nas grandes cidades, e a gente precisa, por ser a nossa profissão, de lidar com esse ambiente da melhor forma possível. E uma das nossas rotas de fuga para tornar esse ambiente de forma convivível é a condução econômica. Ok? Para a gente falar sobre condução econômica, a gente fala sobre o motor, que é um mecanismo capaz de transformar uma energia qualquer em trabalho mecânico. Os nossos veículos, na maior parte do tempo, na maior parte das vezes, são motores com motores de combustão interna, que é a máquina capaz de transformar a energia térmica, o calor, em trabalho mecânico. Nós temos aí uma alteração recente, que não é recente, querem todo mundo introduzir isso como algo recente, que são os motores elétricos. Motores elétricos já existem há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos que o motor elétrico ele se coloca como novidade e como solução. Hoje ele está novamente voltando com muita força porque a tecnologia começou a avançar, e a avançar forte. Mas há 50 anos, aqui os mais antigos vão lembrar de algumas capitais que possuíam ônibus com o que é agarrado no poste. Trolebus. Ônibus elétrico. Já existia há muitos anos atrás, eu era pititico, não faz muito tempo então, que eu andei no ônibus daquele. Então a solução do elétrico ela está surgindo e está surgindo de maneira agora com muita força. Tá? Até por conta das exigências ambientais mundial. Embora o elétrico não seja a solução ambiental, é uma solução econômica. Mas está surgindo com muita força. Mas no nosso caso, a maioria das vezes, ela vem como um motor de combustão interna, que é o mecanismo capaz de transformar calor em trabalho mecânico. Pode passar? Pronto, aqui ó, pode voltar um, tá? Não passa tudo não. Aí, pode botar o conta-giro, por favor. Isso, tá top. Pronto. Para isso aqui acontecer, eu preciso entender o que é que acontece dentro do motor. Porque quando a gente entende o que acontece dentro do motor, a gente começa a trabalhar com esse componente da melhor forma possível, extraindo o melhor que ele tem. Quando a gente fala de extrair o melhor que ele tem, é extrair tudo o que ele realiza de torque e potência dentro do motor. Porque nesse motor aqui, motor de 4 tempos, admissão, quem sabe, quem lembra? Admissão, compressão, explosão e escape. São os 4 tempos do motor. Isso tanto faz motor a diesel ou motor de ciclo Otto. Sabe qual é a diferença entre eles? Não? Beleza. Motor de ciclo Otto, gasolina, álcool e GNV. É só essa a diferença? Não. A diferença vem no momento da explosão. Os motores de ciclo Otto precisam de uma vela produzindo centelha. O calor é produzido tanto na compressão, mas não é suficiente para explodir a mistura ar-combustível. Então a admissão vem com ar combustível e a compressão aumenta a temperatura, mas precisa de uma vela produzindo uma centelha explodindo. No motor a diesel não, a admissão vem com apenas ar. O ar é superaquecido na compressão e o terceiro tempo é que entra o combustível, que em contato com esse ar superaquecido explode. Aqui nós temos, apesar de termos essa diferença, nós temos para ambos os motores o que a gente chama de triângulo do fogo, que é a composição em proporções exatas de 3 componentes. O combustível, o comburente, que é o oxigênio, e o calor, a fonte de calor. São essas 3 fontes, são essas 3 combinações em proporções exatas que promove a explosão, que promove o movimento. Esse movimento possui 2 características, uma é a potência e outra é o torque. O que é que o motor produz para o motorista? Torque e potência. Aonde é que é produzida a potência? Na cabeça do pistão, na explosão. Aonde é que é produzido o torque? Na torção
do virabrequim. É lá em cima, potência, explosão, aqui embaixo, torque do virabrequim. E aonde é que isso é traduzido para o motorista? Aonde é que o motorista pode enxergar tudo isso acontecendo? É justamente no seu contagiro, naquele instrumento ali. É o seu contagiro que vai se comunicar com você, dizendo o que é que está acontecendo dentro do motor. E aí eu preciso entender isso para poder extrair o melhor do motor, porque no contagiro eu tenho algumas faixas de giro. O motor de ciclo Otto ou o motor a diesel, ele tem uma quantidade de giro específica. Ele não passa disso. E eu não tenho como alcançar toda a velocidade que eu posso alcançar com o veículo atualmente sem que eu tenha uma caixa de transmissão. Se eu não tiver uma caixa de transmissão ali para aumentar, para multiplicar esse giro ou para desmultiplicar, fazendo com que ele ganhe força, ou multiplicar, fazendo com que ele ganhe velocidade, eu não mudo, eu fico sempre naqueles 2.000 giros, 2.500 giros, o que acontece hoje nos motores elétricos. O motor elétrico ele tem uma faixa de giro que ele vai do início do giro ao final do giro até a velocidade máxima, sem a necessidade de uma caixa de transmissão. No motor de combustão interna isso não existe. E eu preciso entender e me comunicar com esse motor para eu poder fazer a melhor operação possível. Qual é a melhor operação possível? Sempre a faixa de torque. Faixa de torque num contagiro, ela é relacionada à força. E é onde eu tenho o melhor desempenho do veículo com o menor consumo. É justamente nessa faixa que eu tenho o melhor desempenho e o menor consumo. Após a faixa de torque, eu tenho a faixa de... Pode mais um? Eu tenho a faixa de potência. A faixa de potência, eu já tenho um torque reduzido, ou seja, a minha força já está em queda, e o que está sendo elevado ali é o ganho de velocidade. É o ganho de velocidade. Só que esse ganho de velocidade depende de um consumo elevado. Por isso que eu preciso me comunicar bem para manter o máximo da minha operação aonde? Dentro da faixa de torque do motor. Isso vai fazer com que você extraia o melhor da máquina. Você vai estar com potência crescente, torque no máximo e o consumo no menor nível possível. Só que para fazer isso você precisa sempre estar observando a sua condição. E isso ninguém tira de você. A sua condição de carga, a sua condição de via, essas condições de velocidade. Você precisa estar atento a essas condições. Para quê? Para que você possa administrar a sua operação para tentar manter o máximo possível dentro da faixa de torque. Tá? Tem novidade nisso aqui? Para alguém? Não, é o dia a dia da gente. Só que muitas vezes a gente precisa relembrar disso aqui, porque as condições muitas vezes impõem na mente do motorista vícios. Motorista tem vício? Tem. Alguns, né? Ao longo do tempo a gente vai adquirindo alguns vícios. E o problema não é o erro, porque o erro, todo motorista sabe quando erra, não sabe? Mas o vício, esse é mais complicado de tirar. É o hábito. A neurociência diz que você precisa de pelo menos 2 semanas para mudar de hábito. Pelo menos, tá? 2 semanas para mudar de hábito. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas eu tive em Manaus mês passado, e em Manaus o pessoal tem um costume de dirigir com a mão no câmbio. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Não dê risada não, que eu vou achar que faz. E mão no câmbio, todo mundo sabe que prejudica o câmbio, não sabe? Pois é, mas é um vício que o pessoal vai adquirindo e vai adquirindo de tal forma que aquilo acontece automaticamente. Não é assim? A gente precisa então rever quais são os vícios que estão interferindo na minha operação, de modo que eu possa reverter esse mau hábito em bons hábitos. Por isso que muitas vezes essas reuniões, esses encontros se fazem importantes. Tá? Pode passar. Mais um. Outra faixa de giro do motor é a faixa de giro de risco.
Essa faixa de giro é uma faixa que bota o motor em risco de operação, risco de atropelamento de válvula, de tirar o motor de sincronismo, porque ele está girando num giro tão alto que as válvulas não têm, perde a sincronia de admissão e escape. Então a gente precisa pensar. Quem já viu corrida de caminhão na internet, provavelmente já viu que nessas corridas o giro é tão alto que muitas vezes o motor chega a explodir mesmo. Tá? Pode passar, por favor. Então, giro de risco nunca, tá, pessoal? Falando um pouco dos periféricos, aqui a gente falou daquilo que faz o motor funcionar. Agora a gente começa a falar daquilo que mantém o motor funcionando. Não é o que faz funcionar, mas o que mantém o motor funcionando. Pode passar, por favor. Entre eles, nós temos o sistema de arrefecimento. A gente fala sistema de arrefecimento, que é o sistema responsável por manter a temperatura ideal de uso do motor, evitando o superaquecimento e garantindo o funcionamento adequado. O motor ele superaquece, por quê? Primeiro porque está trabalhando com explosões, está trabalhando com calor mesmo. E segundo porque ele tem atrito entre as partes móveis e as partes fixas. Para que isso não ocorra, a gente precisa de um sistema de arrefecimento, que vai manter o motor em temperatura ideal. Não é resfriar o motor, é manter o motor em temperatura ideal. Um veículo, vamos lá, um veículo a diesel hoje, ele trabalha com que temperatura? Quem sabe? Quem trabalha com veículo a diesel aqui? Deixa eu ver. 95 graus Celsius. 95. O ideal, entre 85 e 95. Os carros mais novos já estão trabalhando até 100 graus. Tem uns carros que chegam a 105, como a Ranger Nova agora tá tendo. Qual? A Ranger Nova, 105. E está trabalhando tranquilo. É a temperatura ideal. Por isso que um veículo ele não trabalha só com água. Ele tem que trabalhar com água misturado com um aditivo, que o pessoal chama de anticongelante. Mas ele muda a temperatura de ebulição da água. Então ela tem uma temperatura de ebulição maior. Lógico que isso vai depender do local. Se a gente está a nível do mar, se a gente está em altitude um pouco maior, isso depende, a temperatura de ebulição vai mudar nesses graus. Por isso que em locais muito altos se coloca uma quantidade diferente de aditivo para locais que é a nível do mar. Mas o aditivo serve justamente para isso, para manter a temperatura do motor em temperatura ideal. Obrigado. O sistema de arrefecimento trabalha de maneira muito simples. Oi? Deixa eu só. Por esses lugares que eu ando, eu sempre vou pesquisando, sempre vou conversando. Segundo, me informaram também que o aditivo prejudica o radiador. Isso tem procedência? Não. O aditivo ele é composto. Aí a gente tem vários aditivos. Aditivos de boa qualidade, de qualidade duvidosa. A qualidade que... O aditivo de má qualidade pode prejudicar, sim. Aí nós temos o... As colmeias do radiador. Sim. Tem aditivo de boa qualidade e aditivo de má qualidade que não vai fazer a função detergente. O recomendado é o aditivo mesmo. Aditivo. O aditivo. Só água, nem é só água, né? A gente geralmente usa água desmineralizada. Fazendo um teste simples, eu tenho um amigo meu que ele fez um teste simples. Ele pegou água de ar-condicionado, né? O pessoal fala que é boa, água de ar-condicionado, botou um bombril dentro. Ele pegou água desmineralizada de boa procedência, botou um bombril dentro. Ele pegou água desmineralizada com aditivo de péssima qualidade, botou um bombril dentro e botou água desmineralizada com um bom aditivo e botou um bombril dentro. Deixou ali ao longo do tempo. Nos 2 primeiros dias, a água de ar-condicionado detonou o bombril. Um pouco tempo depois, a água desmineralizada também. Aí a água com aditivo de péssima qualidade demorou mais, mas o bombril também se deteriorou. E um outro bombril ficou lá, ó, tranquilo, sem ferrugem, né? Ficou lá por muito mais tempo e de forma intacta. Entende? Então, o aditivo de boa qualidade, ele tende a preservar o sistema de arrefecimento, as colmeias do radiador, fazendo com que ela
o sistema é anticorrosivo, é detergente, né? E tem a questão de mudar a temperatura de ebulição da água. Mesma coisa, um colega meu também fez lá na Cidade Baixa, colocou gasolina aditivada e a gasolina comum. Colocou dentro daquela cuia de queijo. Isso. Botou no sol. Uhum. Eu fiquei observando. A evaporação da gasolina Aditivada. é numa rapidez. Foi bem maior, né? Deixou no sol quente, aí subia e a gasolina comum. Ficou mais tempo. Ficou mais tempo. É o... Eu esqueço o nome do processo que ocorre isso, mas é justamente isso. O tempo de explosão de uma gasolina aditivada é muito maior. O sol estava muito É muito mais rápido. Ele mostrou que O tempo de explosão de uma gasolina aditivada é muito mais rápido e por isso que em algumas vezes Ela é mais volátil. ela é mais volátil. A volatilidade dela com os aditivos que faz Exato. o desbalanço da comum para aditivada. Isso para melhorar a queima na hora da potência. E a gente aqui no Brasil não recomenda gasolina aditivada porque a gente não sabe quais Não são sabe a os aditivos procedência. colocados dentro. Então, Exatamente. não é fiscalizado, então Não tem nem só a fiscalização, é porque não tem nenhuma regulamentação. Então, se o camarada quiser colocar qualquer aditivo e em qualquer quantidade, melhor que ele coloque a gasolina comum e aí faça a aditivação. Perfeito. Parabéns. Exatamente isso. Então, o sistema é um sistema composto muito simples, tá? Ele tem um reservatório de expansão, onde a água e o líquido de arrefecimento é colocado, ele passa por um sistema fechado, passa por um interruptor que vai ligar o ventilador, também conhecido como ventoinha, e vai fazer o processo, passando a bomba d'água, vai forçar a passagem de água pelos condutores do motor, e a válvula termostática, quando entender que a água está acima da temperatura ideal de uso, vai permitir a passagem da água aquecida para o radiador, aonde ela vai ser resfriada e reutilizada. É um sistema fechado e cíclico. Tá? Essa é a composição. Pode passar para o próximo, por favor? Pronto. E aqui tá. Pode até colocar já as legendas para mim. Obrigado. Aqui está as nossas responsabilidades. Tá? Quanto ao motorista, eu preciso entender. Quando o sistema de arrefecimento está sem o líquido de arrefecimento, então a minha responsabilidade é fazer uma verificação diária. Essa verificação diária é responsabilidade do motorista. Algumas empresas já colocam pessoas para fazer isso durante a noite e entregar o carro para o motorista. Ainda assim, o motorista precisa ficar atento a isso aqui, porque sem o líquido de arrefecimento o motor funciona? Funciona, mas não se mantém funcionando. E aqui é o caso de a falta do líquido de arrefecimento faz com que o motor entre numa temperatura muito alta, podendo fazer um estrago muito grande no motor, que a gente chama de fundir o motor, bater o motor, queimar a junta, coisas desse tipo. Então, a gente sabe o dano que é grave sem isso aqui. Então, é responsabilidade do motorista ficar atento ao líquido de arrefecimento antes de colocar o veículo em operação e durante a operação ficar atento aos indicadores no painel. Alguns indicadores vai estar mostrando que está com falta de líquido de arrefecimento, outros vão mostrar apenas quando já está superaquecido. Tem alguns que te mostram um termômetro mostrando que a temperatura está aumentando, mas tem carros que só tem a luz para dizer assim, ó, aqueceu, pare. E essa é uma luz de tonalidade vermelha porque indica uma falha grave. Pronto. Alguma novidade até aqui? Bacana. Pode seguir. Sistema de lubrificação, um outro componente, um outro periférico, que não faz o motor funcionar, mas que mantém o motor funcionando. É um sistema de lubrificação responsável por reduzir o atrito entre as partes móveis e fixas do motor, contribuindo para o controle da temperatura e garantindo o funcionamento adequado do veículo. Pode passar, por favor. O sistema também é um sistema cíclico e fechado, onde você tem no cárter o local de armazenamento do óleo. A bomba de óleo vai buscar esse óleo lá no cárter, que está na parte mais baixa, e fazer passar por todos os componentes. A bomba de óleo ela é ativada pelo funcionamento do motor. Vai lubrificar todas as partes móveis do motor
e vai retornar para dentro do cárter para ser reutilizado. Pergunta, por que o óleo fica preto? Por causa da queima. Mas o óleo, ele tem contato com a queima? Pouca, mas tem. Vou trazer você para cá, você tá fera. É o cara. Pouca, mas tem. O que é que acontece? Os anéis de segmento, que são responsáveis por raspar os cilindros, eles ainda não raspam tudo. Sempre fica ali. E aquele óleo que fica ali recebe temperatura, recebe queima. E nas próximas raspagens ele termina trazendo essa impureza. Por isso que nós temos um filtro de óleo justamente para reter as impurezas ao longo do processo, ao longo da quilometragem. Não só essa impureza de queima, mas também a impureza do atrito, que embora o óleo seja para reduzir o atrito, ele não elimina o atrito. Por isso que um carro novo ele tem uma quilometragem de revisão menor. Por conta de todas as peças estarem muito justas, ele termina precisando de uma troca muito antecipada. Essas peças muito justas terminam provocando ali muita limalha, que precisa então de substituição, porque corrompe o filtro. Tá? Pode passar, por favor. E qual é a responsabilidade do motorista nesse processo? Verificar o nível de óleo. E aí, na verificação do nível de óleo, eu, motorista, preciso estar atento a como é que o veículo está. Se o veículo estiver num piso que esteja inclinado, isso pode dar um falso positivo ou um falso negativo. Ah, tem óleo de mais ou tem óleo de menos. Então o veículo tem que estar num piso plano para eu poder ter a noção exata do que realmente tem. Ah, desliguei o veículo agora. Posso já olhar o óleo? Não. O óleo está espalhado pelo motor. Eu preciso dar um tempo para esse óleo escorrer para o cárter. Pelo menos 10 minutos. É um tempo suficiente para esse óleo escorrer por cárter e eu ter o nível correto de óleo desse motor. Fiz isso, o óleo está ok, vou sair. Qual a minha próxima responsabilidade? Pode passar mais um, por favor. Ficar atento aos indicadores de pressão. Aí nós temos um manômetro que verifica a pressão. Alguns carros têm manômetro, tá? Te indica ali a pressão. Outros só tem a luz vermelha. A luz da lâmpada do Aladim. Diz que a mulher ligou para o marido, falando, a lâmpada do Aladim acendeu aqui, o que é que eu faço? O marido respondeu, esfrega e faz 3 desejos. Pô, por que mulher sofre desse jeito, né? Tá mudando, viu? O número de mulheres como motoristas profissionais tem aumentado e aumentado muito. E tem sido profissionais que estão se destacando. Fica ligado. Volta um pouquinho, por favor. Obrigado. Então, eu tenho que ficar atento ao indicador, porque também é um indicador na cor vermelha, é um indicador que indica falha grave. Chegando ao ponto, se não tem óleo, quando ele acende é porque não tem óleo, ou por quê? Porque a bomba de óleo não está funcionando. Ou pode ser apenas o sensor. Contudo, acendeu a luz. Oi? Também, nível baixo, falta de óleo, a bomba de óleo ou apenas o sensor. Como eu não tenho um teste de sensor, acendeu a luz, eu tenho que entender que isso é uma falha grave, eu preciso parar o veículo e acionar a mecânica, acionar a nossa manutenção. É uma operação, é uma luz de falha grave, toda vez que acontece eu entendo que se eu continuar rodando eu vou produzir velocidade e parar o veículo. As frenagens de emergência, elas precisam ser feitas em caso de emergência. Mas é comum o motorista se colocar em situação de emergência? Alguns sim. Se o motorista não tem a habilidade de observar o trânsito e entender o fluxo e se adequar a esse fluxo, se ele aumenta a velocidade de maneira desproporcional em determinados locais, ele termina se colocando na posição de ter que acionar o freio de forma emergencial. Entende? Então são situações como essas que agora a gente precisa controlar. E por quê?
Porque quando a gente fala de motorista profissional, ele é cobrado muitas vezes com relação a tempo. E muitas vezes esse tempo faz com que ele entenda que tem necessidade de ganhar velocidade em locais que muitas vezes não deveria. E aí tem as questões que podem acontecer com relação à frenagem. Os riscos, tanto com relação ao aumento da velocidade, quanto com relação à frenagem que vai ser necessária. O motorista econômico, muitas vezes, ele usa o mínimo de freio. Quem pratica a condução econômica, ele usa sempre o mínimo de freio, porque ele está sempre planejando a operação dele. Ele entende que o sinal está vermelho, então eu não tenho necessidade de me aproximar. Eu vou devagarinho, porque quando eu chegar lá, o sinal já abriu e eu posso seguir. Toda vez que você faz isso, quanto mais você multiplica esse tipo de comportamento com relação ao freio, mais você consegue ser econômico, não só na questão de pneu, pastilha, tambor, combustível, mas também com relação a tempo de viagem. O que mais prejudica tempo de viagem, sabe o que é? Quem diz? O que mais prejudica o tempo da viagem? A velocidade? Vai. Frenagem? Trânsito. O que mais prejudica velocidade de viagem são paradas. A necessidade de você chegar à velocidade zero. Quanto mais você se coloca em condição de velocidade zero, mais o seu tempo de viagem ele começa a se expandir, se esticar. Quanto menos você tem a necessidade de parar o veículo, melhor vai ser, no final, o seu tempo de viagem. Por que muitas vezes motoristas que fazem viagens longas se colocam em percursos aí de 8, 9, 10 horas de viagem contínua? Porque ele entende que quanto mais ele para, mais ele estende o tempo de viagem dele. E aí ele começa a se colocar em risco na situação de cansaço, fadiga. E a gente precisa pensar nessas condições de trânsito, de transporte, de via, de itinerário, tempo de viagem. Os tempos de viagens, eles precisam ser pensados no intuito de tem um itinerário que está engarrafado aqui. Eu posso ir por outro? Beleza, esse aqui é um pouco mais longo, mas vai me dar um tempo melhor, uma resposta melhor ao tempo de viagem? Vai fazer com que o veículo fique menos tempo parado? Porque quanto mais parado, motor ocioso. Motor ocioso gasta combustível sem ganho de quilometragem. Quanto mais eu consigo desenvolver velocidade aqui eu estou falando velocidade de cruzeiro, sem você precisar estar acelerando e freando, velocidade de cruzeiro. Quanto mais eu alcanço velocidade de cruzeiro, e aqui não importa, tá? Se eu estou a 100, a 80, a 70, a 50, a 30, eu posso alcançar velocidade de cruzeiro a 30. Marcha adequada, rotação adequada, a 30 km por hora, só aqui, acompanhando o trânsito ou aquilo que a via me dá de condição. Por isso que o sistema de frenagem, a gente está falando de frenagem, de freio. Mas com relação a freio, a gente trata de uma série de situações. Porque é essa série de situações que vai fazer com que a minha condução seja a melhor possível, a mais segura, a mais econômica, a mais tranquila, porque a gente atende cliente e a gente precisa atender o cliente bem. E quanto mais eu não observo isso, mais eu me coloco em situação de risco, mais eu provoco consumo e mais eu provoco insatisfação no cliente. Quem transporta pessoas precisa entender que o cliente, a maioria das vezes, ele quer chegar no carro e quer... Oi? Ele quer dormir. Ele quer dormir, ele quer trabalhar, ele quer chegar no celular, ele quer trabalhar. E se isso acontece, embora ele queira agilidade, isso também é um recurso, mas a segurança e o conforto vem sempre em primeiro lugar. Então, se ele chega e consegue descansar lá, quando você chega no local que ele desperta, já chegou, ele perde a noção do tempo. Para ele, o tempo já não faz mais a diferença.
O que vai fazer a diferença é que ele chegou lá de boa. Quer ver uma comparação que eu faço? Eu faço uma comparação com a aviação. Quando você vai viajar de avião, que você chega lá para embarcar, tá em cima da hora, ninguém começou a embarcar. Aí você chega assim no pessoal ali que está atendendo e fala, tá na hora, vai embarcar, a gente está higienizando a aeronave. Mas já está em cima da hora, mas a gente está trabalhando para o seu máximo conforto e segurança. A gente precisa higienizar para que você tenha um ambiente mais limpo e livre de bactérias. Olha só. Ninguém chega assim, você quer pressa? Aluga um jatinho. Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Mas na aviação, eu comparo muito com a aviação, porque a aviação ninguém bota pressa no avião. Ninguém. Você pode ter o compromisso que você quiser ter. Não bota pressa no avião. Então começa a pensar nesse nível. Embora o camarada que está com pressa, ele vá fazer pressão, isso é natural, isso vai acontecer sempre, nunca vai deixar de existir, é você que está no comando. E ele vai ficar muito mais insatisfeito se de repente, por conta de querer atendê-lo, você de repente se envolve no acidente e atrasa ainda mais. Te coloca em condição de risco e se envolve no acidente. Termina se atrasando muito mais. Entende? E aqui teve Então, pessoal, sistema de frenagem, eu preciso estar atento. Principalmente agora, tá? Para quem trabalha com veículo com sistema pneumático. Trabalha com pressão de ar. Quem trabalha com sistema hidráulico, você precisa ficar atento ao fluido. Se o fluido está no nível correto, se não tem algum tipo de vazamento. Mas aqueles que têm pressão pneumática, você precisa ficar atento ao indicador, o barômetro, que vai medir a quantidade de ar dentro do sistema, do balão. O reservatório está cheio, não está cheio. Quando ele não está cheio, ele não libera as rodas estão travadas. A mola da cuíca está travando as rodas traseiras. Quando ele se preenche a partir de 8 bar, ele então libera a mola, ele consegue pressionar a mola da cuíca e liberar a roda traseira. Com isso, você tem o outro lado da cuíca que vai ser acionado através do pedal. A válvula de pedal é que vai fazer o acionamento da cuíca. Então você precisa ficar atento ao barômetro, que vai medir a pressão de ar, a manete, que vai fazer a aplicação. Esse aqui é a válvula de emergência, chamada válvula de emergência, também chamado de manete ou freio estacionário. E aos indicadores, um que vai dizer que a manete está aplicada e o outro vai dizer que a pressão de ar está inadequada. Esses dois sistemas eles estão ali acoplados ao sistema pneumático dos veículos. Tá? Quando a gente fala de frenagem, pode passar mais um, por favor. A gente está falando de sistema de segurança. Não passou, não. Aí, pronto. A gente está falando de sistema de segurança. E com relação ao sistema de segurança, a gente está falando de um evento que está acontecendo já com vocês. A identificação de uma frenagem brusca. A freada brusca é um evento que ocorre quando você precisa fazer uma frenagem que não consegue ser planejada. Quando você não consegue planejar, observar o trânsito, organizar a operação, para planejar a redução de velocidade de frenagem, pode acontecer. Esse é um evento que a gente sabe que a gente não consegue zerar, porque as condições de trânsito muitas vezes te obrigam a realizar uma freada brusca, uma frenagem mais forte. Contudo, a gente sabe que não é necessário fazer frenagem brusca em quebra-mola, por exemplo. Porque o quebra-mola está lá. Eu que preciso observá-lo com antecedência e reduzir a velocidade. Eu não preciso fazer frenagem brusca para me aproximar de um trânsito que está intenso, de um semáforo no vermelho, ou de um local de parada conhecido. São situações que eu preciso agora preservar todo o meu sistema de freio e a segurança para poder realizar uma frenagem programada, com uma redução com antecedência, redução de velocidade, redução de marcha.
E o sistema que vocês vão estar, que o Henrique vai estar mostrando para vocês aqui, ele capta essa informação. Ele capta essa informação e mostra essa informação para o gestor. Por isso, você vai ter clientes, por exemplo, que vai dizer, esse motorista, rapaz, é acelerando, a aceleração é outra captação que o sistema vai estar fazendo. Então, o cliente pode, de repente, estar falando uma coisa que não condiz com a realidade, porque a informação vai estar aqui. Mas, de repente, ele pode estar falando uma coisa que está condizente com a sua operação. E você precisa agora ficar atento à sua forma de operar para que o cliente se sinta seguro e para que você também mostre que a sua operação seja melhor. Eu, enquanto motorista, não tinha sistemas tecnológicos que pudesse mostrar. Mas quando eu fazia alguma coisa errada, parece que sempre tinha alguém ali para ver. Vocês têm essa sensação também? Eu faço tudo certo, ninguém olha. Mas na hora que eu faço alguma coisa errada, está sempre alguém aqui, até filmando. Agora tem... Na época nem tinha tanto, mas agora... câmera filmando. Mas com o sistema agora de telemetria que está implantado, vocês têm a possibilidade de mostrar toda a sua operação boa. Porque isso também fica registrado. Como? Não tendo eventos. Ou tendo o menor nível de evento possível. Isso fica registrado. E o Henrique vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso é importante vocês entenderem que hoje vai estar sendo visto a boa operação de vocês. Frenagem brusca é um dos comportamentos que a gente precisa estar atento. Manter máxima atenção em tudo que está ao seu redor, programando as paradas e reduções, tentando prever e antecipar suas ações. Desaceleração de 7 km em 1 segundo, ela é considerada uma frenagem brusca. A gente pode colocar outros níveis de sensibilidade, frenagem severa, frenagem brusca. Isso a gente pode dividir também por veículo, porque isso é tudo parametrizado, tá? A gente pode parametrizar da forma que o cliente pedir. Para um ônibus, esse valor, para uma van, um outro valor e assim sucessivamente. Mas esse evento aqui é um dos eventos que podem comprometer uma operação. Como o exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é de uma empresa que a gente começou a atuar lá em Manaus. E ela estava com esse nível de operação. Mudando o número de frenagem brusca em abril com 175 mil eventos. É uma empresa com 190 veículos. É uma empresa grande. Em abril estava com 175 mil eventos. Em maio pulou para 195 mil e em junho pulou para mais de 200 mil eventos de frenagem brusca. O que é que pode explicar isso? Isso aqui a gente está falando de uma empresa de ônibus urbano, a mesma cidade, as mesmas linhas, mesmas rotas, mesmos horários. O que é que pode acontecer de diferente de um mês para outro para acontecer esse nível de mudança? Programação de parada. A falta de programação de parada. O motorista não está levando tanto em consideração os registros que ele mesmo está provocando. Posso dar um exemplo? Pode, sim. Posso dar um exemplo? A gente faz treinamento no Brasil. Teve uma empresa que me entrou em contato comigo por indicação de um outro cliente nosso e aí perguntou se eu podia fazer uma semana de treinamento com os motoristas deles relacionado à condição econômica. Ele queria um treinamento prático e teórico. Eu falei que podia, fiz um orçamento para ele de uma semana. Meu trabalho de uma semana é X. Aí ele foi negociando. A gente foi negociando, ficou por X pela metade. Isso porque não só ele foi indicação, mas a pessoa que me indicou também me ligou. Não, vai lá, rapaz, faz isso, é uma empresa boa, empresa que está precisando. Né? Você foi indicado, você foi bem indicado. Então, todo mundo se reuniu ao meu redor assim para dar aquela pressionada para a gente poder reduzir. Mas ficou pela metade do preço. Entende? Então, o que ele está falando é uma realidade em todo tipo de mercado. É natural isso acontecer. E a gente precisa entender, faz parte, tá? A remuneração faz parte. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. É normal para todo mundo. Essa remuneração condiz com aquilo que eu estou fazendo.
e é o que eu quero para a minha vida, você vai ter que decidir. Você vai ter que ter a coragem de decidir. Não, não é o que eu quero, essa remuneração não condiz com o que eu preciso de algo a mais. Então você precisa, em algum momento, você precisa definir isso. Não, essa remuneração, se posicionar. Ou então você vai ter que decidir, não, essa remuneração, embora não seja a melhor, né? Eu até acho que posso conseguir mais, mas eu vou assumir muitos outros riscos. E aí você precisa entender que existem riscos nas escolhas que você faz. Espera aí, esse terreno aqui é um terreno sólido, seguro? Eu posso pisar aqui tranquilo? Beleza, então eu quero segurança, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bacana. Não, eu posso assumir novos riscos? Beleza, eu vou assumir novos riscos, eu preciso ir correr atrás de outras coisas. Aí depende de cada um, tá? Aí você precisa pesar muitas coisas. Aí vem família, esposa, os boletos, as contas. Aí vai depender de cada um. Mas isso aqui é um exemplo de uma empresa que tem a coisa tá lá, o dado existe, só que não existe uma pessoa que esteja lá olhando para esses dados e esteja conversando com o motorista que está sendo responsável pela maior parte disso aqui. Porque quando a gente vai ver no final das contas, a maior parte disso aqui está entre os 20%, está em 50% de tudo isso, está com 20% dos motoristas só. Nós temos 20% produzindo mais de 50%, mais de 100 mil eventos. Então você observa agora que nós temos uma parcela pequena daqueles que realmente rebenta a coisa, faz a coisa acontecer. A maioria geralmente está engajada, quer fazer a coisa acontecer. E é como o Cláudio falou, nós temos aqui lá e cá. Mas a gente quer transformar a maior parte naqueles que estão engajados no projeto. Tá? Pode passar, por favor. Meu tempo está acabando, né? 10 minutinhos. 10 minutinhos. Sistema de suspensão, aqui a gente tem muitos problemas, a gente precisa rever isso aqui, até porque nossa infraestrutura ela é precária, não é uma infraestrutura que ajude. Nós temos alguns sistemas de suspensão, entre eles o de molas, o sistema pneumático e o sistema de amortecimento com molas helicoidais, que é o principal na maior parte dos nossos veículos, e ele sofre muito com o quê? Com buraco. Além dos buracos, que já é um problema do sistema de suspensão, nós temos a falta de cuidado. Muitos não têm o devido cuidado ao passar por buracos. Esses desníveis, que é uma realidade nas nossas vias, precisam ser observados com antecedência, para que a gente possa fazer a frenagem segura, para que a gente possa passar sem danificar o veículo e sem promover um desconforto do nosso cliente. Olha como uma coisa que parece simples engloba tantas outras coisas. Então, o sistema de suspensão é responsabilidade do operacional. Mantê-lo o maior tempo possível, porque são sistemas que se desgastam, precisam de manutenção. Feita a manutenção, a gente precisa preservá-lo o maior tempo possível. A ideia é fazer com que os nossos equipamentos, os nossos periféricos, consigam ter uma vida útil que seja economicamente viável. Economicamente viável. Toda a empresa precisa ser economicamente viável para ela poder manter. Eu amo o sistema de transporte porque ela dá muito emprego, velho. Você chega numa garagem de uma transportadora, você tem a parte de manutenção, você tem a parte de os motoristas, você tem os escritórios, você tem o pessoal que vende peça, pneu, que vende serviço. Vocês são heróis do asfalto. E quando o Cláudio fala aqui que vocês são uma empresa, faz isso funcionar, ele está falando com uma consciência que é bonito de ver. Porque vocês realmente fazem uma série de engrenagens rodar. Por isso que a gente faz questão de estar próximo de vocês. Por isso que eu fiz questão de, no início, dizer que eu sou instrutor, mas que eu falo com vocês no mesmo nível de ciência do que vocês passam lá fora, como motorista. Porque eu valorizo demais, velho, essa classe. E eu acho que a gente realmente tem muito a contribuir com a CL, com Salvador, com a Bahia e com o Brasil.
Vá ao Brasil fazer greve do transporte. A gente viu recentemente, não foi? Foi o que aconteceu? O caos que o país ficou. E a consequência disso, que perdurou durante muito tempo ainda, a gente não pode parar. Porque a gente é serviço essencial. Tá? Bota para o próximo. Pode passar. Esse é específico demais. Sistema de suspensão. Nunca acione o freio de estacionamento com o veículo ainda em movimento. Aqui eu sei que ninguém faz isso. Mas a gente vê alguns motoristas aí andando por Manaus, principalmente, que antes do carro parar já estava puxando. Tchá. Eu sei que aqui ninguém faz isso. Mas é algo que está prejudicando o seu sistema de suspensão. Nunca pule lombadas ou passe por buracos sem o devido cuidado, principalmente no início da jornada, onde as molas estão frias, com menor capacidade de elasticidade. Não encoste em meio fio em marcha ré ou lateralmente, que isso também prejudica o seu sistema de suspensão, trazendo aí uma série de desconforto, principalmente para os veículos menores com relação ao desalinhamento do veículo, né, a falta de balanceamento, que pode estar sendo prejudicado por conta desses encostar, por conta de buraco. Então a gente precisa estar vendo isso aqui. E pneu. Eita, meu tempo está curto. Pneu é uma indústria que já tem aí quase 200 anos. A indústria de pneumáticos é uma indústria que já tem mais de quase 200 anos. Começou com os irmãos Michelin, com os primeiros pneus para automóveis. Isso foi evoluindo e hoje nós temos diferenciação de pneumático para os mais diversos setores. O uso rodoviário, o uso misto, o uso urbano, fora de estrada. E então isso foi evoluindo a custas de muito investimento financeiro e tecnológico. Hoje até a Fórmula 1 tem uma diferenciação de pneus para cada situação de prova, para que os veículos tenham o máximo desempenho possível. Isso não é diferente no uso comercial de pneumáticos, tá? Pode passar, por favor. Aí nós temos a composição do pneu, que nós temos ali o flanco, chamado de... Vou começar pelo 1 aqui, ó. A banda de rodagem, que é a parte que realmente pega no solo. O conjunto de cintas estabilizadoras, a carcaça, os liners, a lateral, o flanco e o talão. Nós temos entre a diferença de pneus o reforço lateral, quando o veículo é de uso urbano, porque, pensando em veículo de uso urbano, ele anda e para muitas vezes. Então ele sofre um superaquecimento na lateral. Quando a gente fala de uso rodoviário, a gente fala de reforço justamente na banda de rodagem, onde recebe maior aquecimento. Então a banda de rodagem ela é reforçada no uso rodoviário. O uso misto ele já precisa ter esse reforço em ambas as situações, porque ele vai ter situações de anda e para superaquecendo a lateral, e vai ter situação rodoviária onde a banda de rodagem superaquece também, uma temperatura maior. Tá? E a nomenclatura, que essa aqui eu acho que é de conhecimento de todos, aonde nós temos aqui algumas medidas. 295 ali é a largura do pneu, a banda de rodagem. 80 é a porcentagem da altura, 80% de 295. Essa conta você precisa fazer, porque se você altera uma altura dessa, você pode alterar o resultado final de velocidade. Então você precisa estar atento a isso. R é a construção, pode ser radial, diagonal. 22 é o diâmetro do raio. 152 por 148 é o índice de carga, aí você precisa verificar qual é a capacidade de carga que esse pneu suporta sem se degradar. E M é o índice de velocidade, aí tem que ver na tabela qual a velocidade que esse pneu suporta também sem se degradar, tá? Para nós motoristas, ficar atento à calibragem do pneu. O que mais degrada um pneu é uma calibragem inadequada, além de fazer com que o veículo consuma mais combustível no caso de um pneu com pouca pressão. Você vai desgastar os ombros do pneu, além de gastar mais combustível também por conta do arrasto que vai ser maior. Tendo também a questão da insegurança, porque um pneu descalibrado propicia mais a aquaplanagem. A pressão correta te dá uma estrutura, um contato ideal com o solo, um consumo ideal e uma segurança ideal, mas a pressão excessiva
vai ter um desgaste prematuro no centro do pneu, além da questão da segurança também. Ok? Pode passar, por favor. Para o motorista ficar sempre atento também aos pneus. Para os pneus maiores que têm a possibilidade de recapagem, a gente precisa ter o cuidado com a estrutura da carcaça, porque ela precisa estar intacta. Então, ter o cuidado com pneus, ter o cuidado na calibragem. Baixa calibragem é a maior índice de perda de carcaça. Também ter o cuidado por meio fio. Subir meio fio ou raspar pneu em meio fio também é um dos critérios que geram perda de carcaça. Um pneu hoje ele pode ter até 4 vidas. A primeira vida e mais 3 recapagens. Isso vai depender do quê? Do estado da carcaça. E aí o modo de condução vai preservar ou danificar um pneu a ponto de um pneu de primeira vida ter que ser substituído e não poder mais ser recapado por conta de um dano estrutural do pneu. Ok? Pode passar. Aqui é uma pequena síntese, eu não vou além, eu vou agradecer, porque a gente vai agora para um coffee break, não é isso? A gente vai para um coffee break. Eu queria deixar aqui, 2 minutinhos, encerrei o meu... Mais 2 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, estamos aqui abertos para ouvir. Senão a gente vai para o nosso coffee break e o Henrique vai assumir o próximo período.